Boa noite, tudo bem com você? Que felicidade que você está aqui hoje. Eu espero que o seu coração esteja com muita expectativa em Deus, para o que Ele tem para fazer nessa noite. Eu acredito que hoje é uma noite que Deus vai despertar você para aquilo. Eu já tenho, dá de presente esse daqui, dá esse de presente, ali ó. Então para você, esse, e para você. Aí, ó. Vamos lá? Eu acredito que essa é uma noite que o Senhor te trouxe aqui para despertar você para o seu chamado real. Para fazer com que você viva o que está disponível para você viver nesse tempo, cara. Eu acredito do fundo do meu coração que Deus separou esse momento para derramar sobre o Brasil algo que não foi derramado na história da humanidade ainda. Sabe, por muito tempo nós ouvimos falar sobre tantas palavras que Deus faria na nossa geração, e hoje nós estamos aqui. E não dá para a gente ficar olhando, vendo como um telespectador. A gente precisa fazer parte do mover de Deus para esse tempo. Amém? E hoje eu quero falar um pouco com você sobre algumas ferramentas para ser usado por Deus. Tá bom? Você quer ser usado por Deus? Quem aqui quer ganhar alma? Você quer ganhar alma? Eu tenho uma notícia para te dar. Se você quer ganhar alma, eu quero dizer para você que você terá a vida mais busy, ocupada do mundo. Sua vida vai deixar de ser ociosa a partir desse momento. Sabe, você não vai ter mais muito tempo a perder. Você não vai poder mais levar a vida por acaso, empurrando com a barriga, como se não fosse nada. Nós vivemos em um mundo hoje onde 2,5 bilhões de pessoas nunca ouviram o nome de Jesus. Nunca ouviram falar o nome de Jesus. Sabe, e ainda se existem tantas pessoas que ouviram falar o nome de Jesus, tem tanta gente que não faz ideia de quem realmente Jesus é. Até mesmo aqui na nossa nação, no Brasil. Há um tempo atrás eu estava pregando numa boutique, sabe, essas de roupa muito cara, mano. Uma bolsa da loja lá custava todas as roupas que eu já vesti na vida. Aí eu fui pregar lá, né? Levei um violão. Você sabe que evangelismo assim é muito legal, velho. Você tem que pregar, cantar, orar, tudo sozinho. É massa. Eu sei 3 notas e tenho essa voz aqui. Então você imagina, se for Deus operando, irmão, não tem o que fazer. Aí eu cheguei lá e preguei, falei de Jesus, do amor de Deus e tal. E só mulher assim na reunião, as senhoras e tal. Eu falei, bom, elas precisam de Jesus também. Eu preguei e tal. Chegou no final, a mulher chegou para mim e falou, ô pastor, e eu com essa cabeleira aqui. Eu falei, sim, minha irmã, pode falar. Ela falou assim, você falou de Deus e todas essas coisas, mas e cocaína? Pode usar cocaína? Aí eu pensei, você olhou para minha cara assim, sempre. As pessoas olham para minha cara, ou elas querem me vender droga ou comprar droga de mim. Não sei, Deus fez estrategicamente isso daí. Só falo com maluco. Você sabe? É bem assim. Aí, mano. Aí eu olhei para a cara da mulher e falei assim, mas Jesus ressuscitou dos mortos. Eu acho que isso é suficiente. A gente não precisa de muleta para levar essa vida. A gente não precisa de bengala para se empurrar e tentar. Não, Jesus, ele é suficiente para uma vida totalmente satisfeita. Aí ela olhou para minha cara assim, ó, ela falou assim, Jesus ressuscitou? Aí eu falei, mano, ela tá cheirando muito mesmo essa mulher. Eu tô falando no Brasil, mano. Eu não tô falando, sei lá, no Brasil, em Piracicaba. Piracicaba fica longe daqui? Não? Mais ou menos? Aqui, estado de São Paulo, Piracicaba. Terra da pamonha. Uma pessoa, meu irmão, que sei lá, pelo lugar que ela estava, eu acho que ela passou em alguma faculdade, entendeu?
Sei lá, alguma coisa, ela não é uma pessoa, ela tinha algum tipo de conhecimento e mesmo assim, ela olhou para minha cara e perguntou o óbvio. Sabe quantas vezes as pessoas não sabem o óbvio, mano? Talvez a gente passe a vida toda na igreja e não descobre o óbvio. Sabe, tenta, sei lá, ouvir um monte de coisa e não descobre o óbvio de que Jesus está vivo. Sabe, que Ele ressuscitou ao terceiro dia. De que Ele voltará. E diante disso, como é a minha vida? Então assim, as pessoas precisam ouvir falar de Jesus, mano. Até quando nós vamos só ouvir e vamos deixar de falar, deixar de compartilhar? Sabe, eu acredito que está chegando o tempo que a gente vai parar de só consumir mensagens e vamos nos tornar uma mensagem. De verdade, mano, quantas mensagens você assiste por semana? Seja sincero, cara. Sabe quantas pregações você ouve, quantos podcasts você ouve, a gente fica consumindo isso, consumindo, e ouvindo e buscando mais mensagens. Até quando? Sabe por que você precisa tanto? Porque você não está liberando o que Deus derramou em você, cara. Aí você vira um obeso espiritual e cada vez tem que comer mais, nunca está satisfeito e se alimenta, e não divide com ninguém. Sabe, é necessário um pouco de generosidade no nosso coração para compartilhar o Evangelho. Eu sei, é maravilhoso estar junto e andar com os irmãos. Só que, mano, o mundo está perdido, velho. O mundo está perdido. Eu vou ver sua cara na eternidade. Então, nós vamos passar a eternidade toda junta lá. Tipo assim, nós vamos ter tempo junto. Aqui na terra nós temos mais o que fazer. E, velho, de todas as coisas que Deus coloca, que deu para nós, no ministério, todas essas coisas, nós temos que aproveitar muito bem o tempo que nós temos disponível aqui, porque deixa eu falar um negócio para você, na eternidade, mano, você não vai precisar pregar o evangelho mais. Você tem, aqui alguns anos, quantos anos você tem? Sei lá, eu achei que eu ia chegar nos 27, já estou nos 27 agora. Talvez você venha 40, 50, 60, 80 anos e depois a eternidade toda. Aí o que a gente faz nesses 80 anos? Sabe, nós temos esse tempo só para fazer o que nós só podemos fazer aqui. Na eternidade nós vamos precisar orar pelos enfermos mais. Está todo mundo curado, todo mundo bem. Não vai precisar expulsar demônio mais. Nós vamos precisar levar a cruz de Cristo, mas não vamos precisar mais levar o evangelho aos perdidos. E eu fico me perguntando, Deus tem que ser muito criativo, porque essa eternidade não parece tão divertida assim. Porque o que mais de divertido que tem para nós fazer na vida não vai precisar fazer lá. Tipo assim, nem um demoninho para expulsar, tá ligado? Nem um pé quebrado para ver o bagulho voltar a funcionar. Sabe, essa criatividade de Deus. E nós temos essa vida. Aí durante essa vida, nós desperdiçamos o dom de Deus, nós desperdiçamos a graça de Deus por coisas tão pequenas. E Deus quer tirar isso da sua vida hoje, meu irmão. De verdade. Abra sua Bíblia comigo. Atos, no capítulo 4. Mas antes disso, feche seus olhos, vamos falar com o nosso Pai. Pai, nós temos irmãos perdidos no mundo aí. Nós temos uma missão, uma ordem, um espírito derramado no nosso coração, nós temos uma mensagem, mas às vezes, Deus, é tão difícil levar essa mensagem. Às vezes a gente calcula tanto. Eu peço que nessa noite, de uma forma sobrenatural, o Senhor ilumine os nossos olhos. Ilumine o nosso coração para ver o que realmente importa, Deus. Fale conosco, que a eternidade se mova em nós. Que nós verdadeiramente, de uma vez por todas, consigamos entender o motivo por que nós estamos aqui, meu. Por que o Senhor não voltou ainda? Por que nós respiramos essa terra ainda? O que mais nós temos para fazer? Senhor, abra os nossos olhos. O Senhor nos trouxe aqui para um motivo real e eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o mesmo Deus que disse lá no início, quando a terra era sem forma e vazia, o Senhor disse, haja luz. Que o Senhor diga no nosso coração, haja luz. E que essa luz ilumine cada parte da nossa existência, trazendo a verdade sobre Deus, sobre nós, sobre o próximo.
Pai, em nome de Jesus, que nós possamos entender mais profundamente ainda o amor de Cristo, entender o amor de Deus e se apegar a isso, Deus. Que nós possamos permanecer em Ti, que a nossa vida seja entregue a Ti. Pai, em nome de Jesus, aviva os nossos corações, aviva o nosso coração, Pai. E eu peço também nessa noite, Deus, que enquanto eu prego aos ouvidos, o Senhor prega aos corações e que o Senhor confirme a sua mensagem, com sinais e maravilhas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Gente, Atos, eu acho fascinante esse livro, porque aqui é a demonstração do que Deus espera da sua igreja. Tipo assim, se a gente parar e pensar assim, Deus, como eu tenho que viver minha vida? É só você ler Atos, você vai entender. Não tem muito segredo, sabe, do que esperar. O que eu vou esperar de servir a Deus? O que Deus espera como igreja? Como Deus espera que eu pense, que eu me mova? Sabe, Deus deixou um livro prático para nós, demonstrando como seria. Sabe, a gente não tem que, falar a verdade para você, a gente não tem que inventar a roda. A gente já só tem que andar no caminho que já foi trilhado pelo próprio Deus. Jesus não falou, vai que eu vou atrás de você. Ele falou, não, siga-me. Tipo assim, nós estamos atrás, ele está andando, algo já está sendo feito e nós temos que segui-lo. E no livro de Atos demonstra muito bem o que essas pessoas que andaram com Jesus, que receberam os seus mandamentos, que receberam o evangelho, que tiveram a sua vida transformada, como elas viveram, como elas respondiam às situações. E é muito legal quando você lê, você se coloca na história, você percebe que tem muitas similaridades. E aqui, Pedro e João, eles tinham acabado, olha só, vamos ler, vai, é melhor. Atos 4. Enquanto falavam ao povo, Pedro e João foram confrontados pelos sacerdotes, pelo capitão da guarda do templo e por alguns saduceus. Os líderes estavam muito perturbados. Olha os caras perturbados. Porque Pedro e João ensinavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Olha só, os caras estavam endemoniados. Uma coisa que você vai aprender nessa vida, eu vou falar para você. Nesse mundo que nós vivemos, nós precisamos cravar a nossa bandeira no nome de Jesus. E dizer assim, ó, essa é a minha identidade, essa é a minha mensagem, é para isso que eu vivo, é nele que eu acredito, é no seu nome que eu me movo. Porque o mundo, cara, ele vai tentar romantizar os aspectos do evangelho em você, para que a sua boca se cale em anunciar o nome de Jesus. No mundo que nós vivemos, se você falar de Deus, a galera acha uma maravilha. Deus, maravilhoso, eu creio em Deus. Quem é seu Deus? Um rato. Se na Índia, Deus é rato. Ou Deus é uma vaca também. Ou Deus é um morcego. Ou Deus é uma cobra, um macaco. E as pessoas, tudo bem, Deus, todo mundo tem um Deus, eu sou meu Deus, você é seu Deus, o dinheiro é Deus. Deus, as pessoas até suportam a palavra Deus. Se você falar de paz, paz é amor, maconha e a galera. Todo mundo quer paz, mano. Paz. Sem problema nenhum. Fala de paz, mano, na sua escola, você, na universidade. Você vira rei. Não, eu vim trazer, eu quero paz. Tá bom, paz, todo mundo quer paz. Você falar de amor, então, meu Deus do céu, mano, amor. Todo mundo é amor demais. All you need is love. Yeah. Vamos todo mundo correr. Juntos. Amor. Mas fala de Jesus para você ver o que acontece. Aí os bichos endemoniam, mano. E às vezes nós começamos a pensar que é suficiente falar sobre tantos outros aspectos de Deus para não disturbar, para não perturbar a ordem, a paz do ambiente. E esse espírito do mundo, ele tenta nos calar. Não. Fala sobre
a bondade, seja bonzinho. Não, pregue se necessário, use palavras. Olha que frase maravilhosa. Só não é muito bíblica essa frase, mas é maravilhosa. Pregue se necessário, use palavras. A Bíblia diz que o evangelho é uma mensagem. Entendeu? Você pode ser o mais legal possível. Se você não falar de Jesus para as pessoas, não vai fazer muita diferença na vida delas. Verdadeiramente, o evangelho produz atos de você, atos de bondade, de luz, de transformação. Só que o evangelho é uma mensagem que precisa ser pregada. Não adianta você ficar entregando café. Eu lembro um dia, eu fui evangelizar com uma igreja na Inglaterra num festival de rock. Aí nós fomos evangelizar com os caras no Reading Festival, um dos maiores festivais britânicos. Uma galera falou, vamos evangelizar, o maluco do Córnea lá, o Guita do Córnea, vamos evangelizar lá, legal. Aí nós chegamos lá, mano, os caras tinham uma barraca, eles entregavam café para todo mundo. Eu falei, nossa, que legal a cafeteria. Massa. Mas não passava disso, mano. Eu só era legal. Aí eu cheguei para conversar com os caras, eu falei, mano, tá precisando de alguma coisa, o quê? Tá precisando de falar de Jesus. Aí nós começamos a falar de Jesus. Verdadeiramente o café, entregar o café era uma porta incrível. Era, sabe, a gente é legal, a gente gosta de café também. Só que a nossa vida vai além do café. Eu tenho mais do que um café para te dar. O meu interesse não é só o café, o meu interesse é que você conheça a Cristo. E foi incrível o que aconteceu. As pessoas começaram a se converter. Café não salva ninguém, mano. O que salva é Jesus. É verdade também que se você for um cabeçudo, provavelmente a pessoa não vai acreditar no Jesus, porque ela fala assim, mano, se Jesus não salvou você, não vai me salvar também. É óbvio que as suas ações demonstram muito bem o que você acredita. Mas uma mensagem é dada. Uma mensagem é necessário ser pregada. E o mundo sempre vai tentar calar a sua boca para falar de Jesus. Fala do que você quiser, menos de Jesus. Olha o que aconteceu. Os fariseus chegam para os caras e falam assim, cala a boca, não fala de Jesus mais. Eles o prenderam como já anoitecia, os colocaram na prisão até a manhã seguinte. Muitos que tinham ouvido a mensagem, o que eles fizeram? Eles ouviram a mensagem. Veja como as pessoas creem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu vou falar, cara, você precisa, do fundo do coração, abrir a sua boca e falar o nome de Jesus. Sabe? E é impressionante o que acontece através desse nome. Sabe, o que salva é mais do que porque ele tem paz ou porque ele é legal, não, é porque ele é Jesus. Quando Pedro e João levantam o paralítico, um pouco antes disso, a galera vem correndo para eles e fala assim, vocês são fantásticos. Você está louco? Não tem nada a ver comigo isso daqui. Esse homem não foi curado pela minha devoção, nem mesmo pela minha santidade, Pedro falou. Isso aí já ia escandalizar uma galera. Achei que a pessoa era curada porque você é o bonzão. Não, Pedro diz, ele foi curado pelo poder do nome de Jesus. A fonte de cura aqui é Jesus, a razão, o motivo é Jesus. Aí os caras vêm e tentam calar a boca de Pedro. O mundo tenta calar a nossa boca para falar de Jesus. Não fala de Jesus aqui. Fala de Deus, fala de amor, fala de paz, fala de prosperidade, fala de bondade, fala de café, fala do Corinthians. Ora pelo Corinthians, tá osso. Tá começando a manifestar, tá vendo? Fala sobre tudo. Só não fala de Jesus. Esse, mano, é o espírito do anticristo. Verdadeiramente, o inferno se opõe a esse nome. E fica ainda pior, os fariseus falam o seguinte para eles, passando mais para frente. No versículo 18.
depois de tê-los prendido, eles chegam e falam o seguinte: então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Agora, presta atenção nessa situação, cara. Os discípulos, eles tinham andado 3 anos com Jesus. Eles tinham visto tudo que Jesus fez. E eles viram o que fizeram com Jesus na cruz também. E o que fizeram com Jesus na cruz não foi muito bonito de se ver, mano. Ele foi torturado, desfigurado. Não era mais reconhecível. O que aconteceu com ele foi uma destruição total do seu corpo. Talvez ninguém sofreu tanto na humanidade quanto ele. Aí os discípulos estão andando com Jesus e vê isso acontecer. Daí Jesus ressuscita e dá uma ordem para os seus discípulos: vai e prega o evangelho. Aí de repente eles estão fazendo isso, eles estão pregando o evangelho, as pessoas estão sendo curadas. Aí chega a mesma galera que fez aquilo com Jesus e fala: e aí, Pedro, você lembra de nós? Os mesmos que chegaram, que fizeram aquilo com Jesus, que chegaram para Pedro e João e falaram assim: olha, é melhor você não falar mais dele não. Aí Pedro dá uma resposta para os caras. Eles falam assim, olha o que Pedro responde, fala assim: Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos ou ouvimos. Agora, meus irmãos, eu fico me perguntando às vezes por que é tão difícil para nós compartilhar a nossa fé. Eu não sei se você tem dificuldade de compartilhar a sua fé. Sabe, às vezes você vê uma pessoa e você, sei lá, você sente uma parada no seu coração de falar de Jesus, e ainda você pensa muito se você vai ou se você não vai. Sabe, e às vezes eu me encontro nessas situações e eu falo assim: será que eu acredito mesmo no evangelho? Porque não é possível que eu ainda calculo tanto. Diante daquilo que eu já sei, diante do que eu já ouvi, diante do que eu já vi, por que eu calculo tanto? Por que eu penso tanto? Sabe, e eu acredito que um dos maiores empecilhos que nós temos para pregar o evangelho, e que eu creio que Deus nos trouxe aqui hoje para tirar isso de nós, é o medo das pessoas. Sabe, você não tem medo do diabo para pregar o evangelho? Você não tem medo, sei lá, o que nos impede, a maior parte, o que nos impede é o medo da opinião das pessoas. Nós ficamos preocupados com o que elas vão pensar, o que elas vão falar, como que elas vão responder. Seja sincero com você. Quando você está diante de uma pessoa, o que te preocupa? O que vem na sua cabeça? O que te para? Sabe, a gente tem medo da opinião, medo do que vão pensar, medo do que vão dizer. Mas o que a gente não entendeu ainda é que o que esses caras tinham entendido. E quando os discípulos, os fariseus chegaram para Pedro e falaram assim: olha, não fala mais o nome de Jesus, o que estava em risco não era mais: eu vou dar um unfollow em você. Se você falar em nome de Jesus, eu dou um dislike. Porque hoje, meu irmão, não existe no Brasil uma perseguição ao evangelho. Nas leis, sei lá, nas regras, mas começa a surgir no nosso meio, na nossa geração, um pensamento de que é errado se pregar o evangelho. Quem aqui nasceu depois do ano 2000? Você nasceu em 2001, 2002, 2003? Olha só, quero dizer para você que você perdeu o melhor título brasileiro do Corinthians, 1998. Dinei, meu irmão. Dinei cruzando pro Marcelinho pulando de cabeça assim, ó, pá. Você perdeu, meu irmão. Você perdeu o Rincon, o Edilson. Você perdeu. Fazer o quê? Tudo bem. Esses dias eu fui ver o vídeo de novo, até me emocionei. É muito lindo, porque hoje em dia está triste. Não, mas brincadeiras, olha só. Em uma pesquisa feita nos Estados Unidos, com essa geração, que nasceu do ano 2000 para frente, numa pesquisa feita com eles, descobriu que 47% dos millennials
que são a sua galera que nasceu depois do ano 2000, que não viu o Corinthians ser campeão em 98. Os millennials, 47% acredita ser errado pregar o evangelho para alguém. Você fala, da onde saiu isso, mano? Os caras, Deus errou quando ele falou. Sabe, de verdade. Agora, a gente está falando sobre o futuro da pregação do evangelho. Nós estamos falando sobre esses 2,5 bilhões de pessoas que existem no mundo que nunca ouviu falar. De mais um monte de gente que nasce. De mais uma cultura louca que acontece na internet, que você sabe o que rola. E de repente, aquelas pessoas, e a gente não está falando sobre gente que não crê no evangelho, as pessoas que acreditam que nasceram de novo, que creem em Jesus, que estão na igreja, 47% deles acreditam que é errado você pregar o evangelho. Sabe, existe um pensamento do politicamente correto. Não, você não pode invadir o espaço de ninguém. Você não está no lugar de fala dessa pessoa. Você não sabe, não, ela tem o direito, sabe, para aqueles que pensam que Jesus é só mais uma escolha, né? Eu quero ou não quero, eu aceito ou não aceito. Aí eles podem dizer e pensar que vai tudo bem eu não pregar. Mas aqueles que sabem o destino das pessoas que estão sem Jesus, não podem pensar duas vezes, meu irmão. Aqueles que conhecem o motivo da vinda do Filho de Deus a esse mundo, entendem que não é uma questão só de choice, eu quero ou não quero, Jesus ou não Jesus, como se Jesus fosse igual como qualquer outra coisa nesse mundo. Sabe, como se Jesus fosse um tênis que você escolhe vestir ou não, uma roupa nova, sabe, alguma coisa assim. Na cabeça das pessoas hoje corre o perigo de igualar Jesus ou qualquer outra coisa que você escolhe na sua vida. E se Jesus for assim, tudo bem. Eu não vou falar nada, a pessoa escolhe. Mas nós sabemos que Jesus não é isso, cara. Nós fomos alcançados pela graça de Deus, nós fomos alcançados por Jesus. Nós tivemos a vida transformada. Esse evangelho que eu prego todos os dias, em todos os lugares, correndo de um lado para o outro. Não é só mais uma filosofia, uma ideologia, não é, cara. Não é uma história em quadrinhos, não é. Eu verdadeiramente fui salvo, eu estava morto e agora eu vivo. Eu sei o que é viver uma vida sem esperança nenhuma. Eu sei o que é viver uma vida voltada para coisas inúteis. Eu sei o que é viver o melhor, existir aqui. Eu fui transformado, Jesus me alcançou. Eu conhecia Ele, minha vida não é a mesma. Eu posso olhar para o meu passado e perceber a diferença que Jesus fez na minha vida. Sabe, eu vejo no decorrer da história o que esse homem, esse Deus tem feito. E diante dessa verdade eu não posso só achar que é uma opção qualquer, como qualquer coisa. E o que parece é que nós não entendemos ainda que o pregar o evangelho também não é uma escolha de fazer ou não fazer. O que esses discípulos responderam para os fariseus foi o seguinte: cara, o que eu vou fazer? Eu vou obedecer você ou eu vou obedecer a Deus? O que eles entendiam é que um dia Jesus, ele disse assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. O que Jesus estava falando era o seguinte: olha, eu sou o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que há de vir, o Rei dos Reis, o Criador dos céus e da terra. Todo poder e toda autoridade me foram dadas. Não existe nada que foge do meu controle. Eu governo sobre a humanidade, portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aí eles falam assim: tudo bem, Senhor. O que estava diante dos discípulos não era uma opção. Jesus falando assim: ó, se você um dia sentir de pregar e, sei lá, dá certo, vai lá e prega. Sabe, se um dia você acordar pela manhã e lembrar de mim e falar: tem que falar desse cara para as pessoas, vai lá e faz. Sabe, esse não era o coração dos discípulos, esse não pode ser o nosso coração, mano. A gente não pode ainda estar no lugar onde
a decisão de fazer ou não fazer é só mais uma coisa na nossa vida, é só mais uma ferramenta na nossa mochila, sabe? É só mais uma frase no nosso Twitter. Não é isso de que se trata o Evangelho. O perigo que os caras estavam correndo não é de tomar um unfollow, tomar um bloco ou ser cancelado. O perigo que eles estavam correndo é: você vai morrer igual Jesus morreu, hein, mano? O que nós fizemos com ele, nós vamos fazer com você. Cala a sua boca. E mesmo assim, diante disso, esses discípulos puderam olhar e falar assim: mano, existe uma palavra que é superior à sua. Existe uma palavra que é superior às minhas opiniões, que é superior ao medo ou à vergonha. Sabe, diante dessa palavra, nada pode parar. Sabe, a ordem desse Deus, ele é superior às leis. Quem se lembra daquele evangelista, o John? Ele morreu na Índia, o ano passado, tomou umas flechadas numa ilha. Você lembra dele? Só você lembra dele? Mas o céu nunca vai esquecer. Olha só, era um jovem, foi para uma ilha, morreu. Entrou na ilha, morreu. Aí a internet, muito sábia, começou a falar: mas esse menino não sabia, bem feito. Né? Até uns youtubers aí falaram: não sabia que era ilegal pregar lá, porque ele foi pregar lá. E eu tenho que dizer para você, meu irmão, o evangelho ele começou ilegal, ele vai terminar ilegal, isso não muda nada. As leis não estão acima da vontade de Deus. E o que esses discípulos entenderam é isso. Eu acredito que nós precisamos entender isso. E quando nós colocamos a palavra de Deus acima da nossa vida, mano, não existe nada que pode ficar dividindo, não existe a opinião alheia. Sabe, eu não vivo mais pela opinião da multidão, eu estou diante da audiência de um só. Sabe, a minha vida ela não é mais definida pelo que o número de pessoas vai falar, não é pelas perseguições que eu possa sentir, não é para isso que eu vivo mais. Eu vivo por um outro propósito, a minha preocupação é outra, o meu Deus é outro. O meu Deus não sou eu mesmo, o meu Deus não é a opinião de ninguém, o meu Deus não é o dinheiro, eu tenho um Deus. E esse Deus me salvou, entregou o seu filho por mim, e é Ele que eu sirvo. E eu posso falar um negócio para você, mano, eu preferia estar em casa hoje, com a minha esposa, jogando FIFA, depois fazendo o que casados fazem, assistindo Netflix, e fazendo mais do que casados fazem. Só que existe uma ordem, mano. Existe uma ordem, aqueles que aceitaram o convite. Primeiro existe um convite: siga-me. Depois existe uma ordem: vá. Sabe, o que Jesus disse não foi para a multidão. Para a multidão ele falava em parábola para que a galera não entendesse mesmo. Jesus não estava preocupado com a multidão. Mas aqueles que ouviram, que se achegaram mais perto, a eles, ele falou: vai e faça o que eu fiz. Vai e ensina o que eu ensinei. Ensina, discipula essas pessoas, ensina essas pessoas. Vai e prega o evangelho. Aí o coração dos discípulos, diante dessa mensagem, mano, nada é mais importante do que ele falou para eu fazer. Mas imagina você se não seria. Se coloca no lugar dos discípulos agora. Quando você for ler sua Bíblia, mano, se coloca, entra na Bíblia. Sabe, imagina que você está sentado no barco. E, sei lá, você ouve Jesus. Entra na história. Imagina você, um dos discípulos, Jesus te chamou, você vendeu tudo que tinha e seguiu Ele. Aí você começa a ver a história ser transformada e coisas incríveis acontecendo. Você entrega tudo que você tem, situações mirabolantes acontecem, mas você confia em Jesus, você entregou a sua vida a Jesus. Até que um dia, esse Jesus morre de uma forma terrível. Aí você faz o quê? Você trai Ele, como todo mundo fez. Mas imagina os caras, sabe, é muito fácil a gente falar: eu não faria isso. Eu queria ver Jesus sendo triturado. E a galera fala: opa, você estava com ele. Não estava não, você está louco? Nunca, mano. Quem que é esse cara? Vai lá, joga uma pedra nele também. E você se junta à multidão. Porque é assim que nós respondemos.
Só que de repente, 3 dias depois, esse Jesus ressuscita. E ele vem até você, não é você que vai ter, ele vem de novo, e de repente você está lá com medo, meu Deus, os fariseus vão pegar a gente. E Jesus entra por uma porta fechada, eles falam assim, é um fantasma, ele fala, me dá pão aí. Aí se você já levava a sério o que Jesus falou antes, se coloca no lugar dos discípulos, se você já levava a sério o que Jesus tinha falado antes, quanto mais agora que ele ressuscitou dos mortos. Será que as palavras dele teriam algum peso para nós? Algum peso? Será que Jesus, o que ele ia falar, eu ia parar para ouvir? Imagina, você está diante de alguém que ressuscitou, velho. O homem ressuscitou. Ele apareceu. Aí começa a ficar claro na sua cabeça, ele tinha avisado, ele falou que ia fazer, os profetas falaram, meu Deus do céu, eu estou diante de Deus. Será que as suas palavras teriam algum valor? Será que você reagiria a isso? De qual forma seria? Agora imagina as últimas palavras desse alguém. As últimas. Será que a gente ia levar a sério? Ele vai falar a última coisa e vai embora. E as últimas palavras dele foram: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí vem a galera da internet e fala para não pregar. Você está tirando, tio. Você está louco? O que o seu like vai fazer ou não fazer? Eu postei, estou falando para você porque eu postei essa semana uma mensagem falando: se você for pregar no carnaval, seja gentil, mano, seja educado, velho. Aí choveu uma galera escrevendo para mim: não, você não tem que pregar no carnaval, coisa nenhuma. Prega para os evangélicos. Falei, verdade, precisa também. Mas por que não? Porque você vai lá encher o saco dessas pessoas. Aí eu entrei, mano, para ver os perfis. Não, era uma galera adolescente. E eu tive que, mano, manter a paz. Falei, mas moleque, nem pagaram um boleto na vida ainda, vem pra cima de mim, tio. Nossa, eu falei, mano, se fosse em outros tempos. E alguns tinham até versículo no perfil. Eu falei, mas que mundo a gente vive? Que Bíblia os caras estão lendo? Sabe, de repente não é mais importante o maior mandamento de todos. De repente é mais importante o que todo mundo está falando que deve fazer. Não pregue. Não fale com ninguém. O mundo se opõe ao nome de Jesus com todas as forças possíveis. E agora, meu irmão, está sendo criada no Brasil uma cultura de que vai dizer que é errado, você não pode falar, você não pode invadir o espaço da pessoa, você tem que respeitar ela ir para o inferno se ela quiser. Ah, meu amigo vai queimar no inferno, deixa ele, não vou entrar no espaço dele, né? Deixa ele fazer, eu não tenho lugar de fala com isso. E é aqui que nós temos que colocar a palavra de quem em prioridade. O que é mais importante na nossa vida? E muitas vezes, meus irmãos, as pessoas me perguntam assim, por que você fala? Mano, eu posso falar para você, eu tremo todas as vezes que eu vou falar com alguém. Eu não estou brincando, mano. Eu tremo, velho. Todas as vezes que eu vejo um cara que eu posso orar por ele, me dá um negócio, um frio na barriga, uma parada. Sabe, tem gente que é mais cara de pau, mas eu não. Eu fico, mano, é muito melhor eu fugir, é muito melhor ir para casa, é muito melhor eu parar, mas existe uma palavra, uma ordem. Não é uma opção para mim mais. A minha palavra não é superior à dele, a minha opinião não é mais importante do que a de Deus. E Deus me falou para ir. Aí eu tenho que lidar com isso, o problema é meu. E eu, por experiência própria para você. Experiência própria. Sabe, todas as vezes que eu vou orar por alguém, todas as vezes que eu vou pregar para alguém, é sempre um conflito dentro de mim, mano. Isso é normal acontecer. É muito normal. Porque verdadeiramente o que nós estamos fazendo não se trata de só mais uma escolha, de um dia mais feliz. Está rolando uma parada que vai decidir a eternidade das pessoas que estão diante de você. Sabe, o mundo se opondo a esse nome. O inferno se opondo a esse nome. Nós os opomos, a opinião das pessoas se opõe. Nós temos que lutar contra tudo isso. Pela palavra que Deus nos deu para fazer. Aí o que a gente faz?
Mano, faz o que os discípulos fizeram. Você acha que os discípulos também... Não, os caras eram todo poderosos. Você acha que os caras eram isso, mano? Olha a oração que eles fazem um pouco depois. Olha o que ele diz. Assim que foram libertos. Olha os caras, imagina Pedro e João, velho. A gente olha para Pedro e João como um super saiyajin. Aí os caras foram presos, ameaçados porque mataram Jesus. Olha o que eles fazem. Assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar que estavam os outros irmãos e lhe contaram o que os principais sacerdotes lhe tinham dito. Ele falou assim, galera, eles vão acabar com a gente. Eles falaram, é ameaçar a gente de morte. Eles falaram para a gente calar a boca. Ao ouvir os relatos, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que neles há, falaste muito tempo atrás pelo Espírito Santo, nas palavras do nosso antepassado Davi. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Olha só, velho. Entende? E o mundo não quer ouvir o nome de Jesus. Entenda isso. Entenda isso. O mundo morto, ele se opõe a Jesus. Por isso que às vezes é complicado falar. Hoje nós vivemos em um país muito mais livre, porque verdadeiramente um caminho foi trilhado. Mas existem muitos lugares no mundo hoje que as pessoas saem para pregar o seu último sermão todos os dias. Elas sabem que pode ser a última vez que elas falam de Jesus, porque elas correm risco de vida. A gente se deixa enganar pelo mundo que a gente vive. A gente acha que o mundo é uma maravilha, que está tudo perfeito. Enquanto 300 mil cristãos morrem por ano pela fé. E mais milhares são presos. Por quê? Porque existe uma oposição a isso. Mas qual é a resposta dos discípulos? Sabe por quê? Porque, mano, eu acredito que Deus está levantando o Brasil não para tocar o Brasil, para tocar o mundo. De verdade, sua cabeça tem que ir um pouco mais além. Sua visão tem que ir um pouco mais além. Aqui é um ótimo lugar de treinamento. A gente, mano, é muito difícil alguém não aceitar uma oração aqui. Mas quando você vai para lugares hindus, na Ásia, no Oriente Médio, é muito diferente a situação. E os discípulos disseram assim, ó, de fato, isso aconteceu aqui nessa cidade por Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos e os gentios, o povo de Israel, se uniram contra Jesus, teu servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão por sua vontade, e agora, Senhor, olha o que eles falam, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Sabe o que eu faço todas as vezes? Eu falo, Senhor, me dá coragem para pregar o evangelho. O que eu acho mais impressionante é que eles não falaram, Senhor, deixa a galera mais tranquila. Ô Senhor, dá calmante para esse povo. Esse não é o pedido. O pedido não é, põe no level easy aí. O pedido a Deus é, Senhor, nos dá coragem para anunciar essa mensagem. Nos dá coragem, nos dá coragem, nos dá coragem. Sabe, nos dá coragem para pregar o evangelho para os meus amigos, nos dá coragem para pregar o evangelho para os meus conhecidos, nos dá coragem. Unção a gente já tem, velho. Unção já foi derramada sobre nós. O nome de Jesus é poderoso para ressuscitar os mortos. O que nós precisamos é de coragem para anunciar esse nome. É coragem para chegar nas pessoas e falar de Jesus. É coragem, mano. É o que os discípulos pediram, me dá coragem. E a Bíblia diz que quando eles pediram, quando eles fizeram essa oração, olha o que aconteceu. Diz, ó Senhor, ouve os seus servos, nos dá coragem para anunciar a tua palavra. Estende tua mão com poder para curar, e sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do seu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e pregavam, olha só, Deus respondeu imediatamente, mano. Quando você faz a oração certa, acontece. Mas a gente fica pensando, não, Senhor, não me manda lá, Deus.
Não, Senhor. Manda outro, Senhor. Não, Senhor, não estou pronto. Cara, chegou a hora da gente tomar responsabilidade pela nossa geração. De verdade. Olhar para a sua escola como o seu campo missionário. Sabe, você ser o pastor lá. Você ser o evangelista lá. Você levar isso a sério. E muitas vezes o seu joelho vai tremer, suas pernas vão tremer. Muitas vezes a sua cabeça vai tentar fugir, você vai tentar correr. Mas você precisa se lembrar das palavras do seu rei que disse: vai, faz, prega. E colocar no seu coração verdadeiramente, mas não existe mais a possibilidade de não fazer. Eu fui comprado por um alto preço, eu não pertenço mais a mim mesmo. Hoje a minha vida não é minha. A sua vida não é sua. Existe uma voz superior à voz da sua cabeça na sua cabeça. E essa é a voz de Deus que diz para você: vai e fala, fala, fala. E os discípulos pediram ao Senhor, e a Bíblia diz que depois disso o lugar ficou cheio, tremeu, foram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Deus, essa noite, Ele quer tirar o medo que você tem das pessoas, cara. Você não vai mais ter medo de entrar no hospital para pregar o Evangelho. Você não vai ter medo para parar uma pessoa na rua e orar por ela. Você não vai mais ter medo de Deus quer tirar isso. A Bíblia diz, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz: Timóteo, não te foi dado espírito de covardia, mas de poder, amor e autocontrole. Sabe, para a missão que está diante de nós, nós não podemos nos entregar com algo tão pequeno que não vem de Deus, que vai ficar nesse mundo, que pode nos impedir de viver as maiores experiências da nossa vida, velho. A gente fica preocupado se não acontecer, e eu fico me perguntando: e se acontecer, mano? Sabe, se Deus fazer, e se o cara andar, e se o braço crescer, e se o mudo falar? Sabe, se essa pessoa ouvir o que eu estou falando, por quê? Como eu posso? Sabe que terrível você passar a vida toda preso em um sentimento que não é seu. Deixar a sua vida ser guiada por uma opinião que não importa. A única opinião que vale, que vai valer eternamente, é o que Deus pensa. Sabe, um dia nós estaremos diante dele, a gente vai olhar para trás e falar assim: nossa, ele e a galera, como eu me preocupei com o que os caras estavam pensando. Sabe, como eu me preocupei com os likes e dislikes que eu tomei. Como eu me preocupei com o que os meus amigos poderiam falar quando Deus estava falando comigo. Deus quer que você tenha testemunhos para contar, velho. Deus quer que uma história seja escrita com a sua vida. Só que enquanto você ficar parado, nada acontece, mano. Nada acontece. Deus quer que você busque Ele em secreto para que Ele se manifeste em público, meu irmão. Deus quer usar a sua vida. E talvez seja só isso que você precisa. Você já tem versículo bíblico, você já tem passagem decorada, você já tem pregação, você já tem tanto. Talvez só falta um pouco de coragem. E eu posso te dizer, as experiências te ensinam, mano. As experiências boas e as experiências ruins. Mas eu não vou me deixar me prender pelo que alguém pode pensar. É muito pouco. É muito pouco. O que os meus amigos vão pensar? É muito pouco. Sabe, eu nem estou correndo risco de vida ainda. Estou me preparando aqui, pregando no Brasil, para o dia que eu tiver aqui uma arma na minha cabeça. Hoje eu estava deitado lá no quarto, o Rica pegou o ferro de passar roupa. Estava frio ainda, mas ele pegou meu pé assim, colocou o ferro de passar roupa. Eu falei: Senhor, me prepara para esse momento, Deus. Me prepara para esse momento, Senhor. Eu não quero negar o seu nome. Eu não quero negar o seu nome.
Eu não quero negar essa verdade. E todas as vezes que nós paramos diante de alguém e não falamos, nós estamos negando isso, cara. Pode parecer muito pesado para você, mas seja sincero com você mesmo. Será que quando a gente para diante da preocupação, da opinião de alguém, nós não estamos negando o nosso Senhor? Será que isso não é sério para você? Será que isso não te deixa revoltado? Sabe, como ainda eu? É por isso que eu falei no início, será que eu acredito nisso daqui mesmo? Será que eu acredito? Não é possível. E eu fico me perguntando, Deus, como isso pode mudar? E talvez eu tenha que fazer a mesma coisa que os discípulos fizeram. Senhor, me dá coragem, mano. Me dá coragem, pelo amor de Deus, me dá coragem. Unção já tenho, mano. O nome de Jesus é poderoso para fazer, velho. Eu só tenho que ter coragem de abrir a minha boca, de estender minha mão, de falar e ver o que acontece. Sabe, é você se colocar onde as coisas precisam acontecer. Talvez você não tenha testemunho nenhum ainda, porque faltou esse passo seu, mano. Talvez você já podia ser a pessoa que estava contando aqui, mano, um cego foi curado, um mudo falou. O que você fez? Eu orei. Eu orei em nome de Jesus. Eu parei para conversar. Eu estendi a mão para alguém. Eu deixei o medo de lado. Eu deixei o medo para trás. Eu amo quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala assim, Timóteo, lembre-se de Jesus Cristo que ressuscitou dos mortos. Fortaleça-se na graça de Deus. Não tenha medo de morrer. Não se envergonhe do Evangelho. Oh, meu irmão. A gente não pode achar mais que é normal ficar calado. A gente não pode mais achar que é só mais um dia, que é só mais uma chance, que é só mais uma vez, que não pode mais. Não pode mais, isso não pode estar no nosso dicionário, essa não pode ser uma opção, não abrir na nossa boca. Sabe, não pode ser uma opção nossa pensar que a nossa opinião está acima da vontade de Deus. Sabe, não pode ser normal mais a nós. De verdade, você precisa olhar para o seu coração hoje e falar, não pode ser mais, cara. Eu preciso me indignar, ficar indignado consigo mesmo. E deixar esse propósito crescer no nosso coração, como se fosse o único propósito da nossa vida. Porque no fim, mano, o que nós estamos fazendo nesse mundo se não for para anunciar que existe um reino vindouro, que não acaba aqui, que aqui é só o começo, que Jesus é poderoso para salvar. No final, a opinião de quem que vale? Deus quer te libertar hoje da opinião das pessoas, velho. Te libertar do que você pensa que as pessoas pensam. Não interessa o que as pessoas pensam, interessa o que Ele falou. Interessa a vontade dEle acima da nossa. Sabe, não interessa a opinião de ninguém, não interessa. Sabe, a gente não pode mais, a gente não vai ficar mais calado, com medo, com vergonha. Essa não é uma opção para uma igreja vitoriosa, uma igreja que vence no nome de Jesus. No nome daquele que venceu a morte, que tem as chaves do inferno e da morte nas suas mãos e diz, ei, eis que estava morto, mas vivo e vivo para sempre. Sabe, olhe para Jesus e pergunte para essa situação, fala, quem que eu tenho que obedecer, velho? Quem que eu vou obedecer? Vou obedecer o medo? Vou obedecer a vergonha? Vou obedecer a opinião dos outros? Ou vou obedecer a Deus? Porque não te falta mais nada, velho. Dá o primeiro passo, dá um passo para você ver o que acontece. Fala de Jesus, estende a mão, ora no nome de Jesus e vê o que acontece. Não falta mais nada.